E as obras são só o resultado da minha caminhada com Ele. Existe pecado imperdoável? Existe. Jesus falou. Que é o contra o Espírito Contra o Santo. Espírito Santo. E o que é o contra o Espírito Santo? É você duvidar dele? O pecado contra o Espírito Santo é quando a pessoa atinge tal situação em que a pessoa não volta mais, ela não se arrepende mais. Não é Deus que desiste da pessoa, a pessoa que desiste de Deus de maneira Finita, assim. finita, não tem como. Por exemplo, o diabo cometeu o pecado contra o Espírito Santo, não tem mais como o diabo se arrepender. Não mesmo? Não. Pela Bíblia, o caso dele já está decidido. Entendeu? E, ó, aí, O Judas chegou um momento que ele não arrependeu mais. Tá, mas aí isso me faz crer também que, tipo, pra uma pessoa cometer um erro contra o Espírito Santo, ela tem que ter uma base, ela tem que ter tipo assim, imagina uma pessoa que nasceu, é que eu fico me perguntando, assim, a gente é brasileiro e aqui a gente tem muito contato com a Bíblia, com igrejas católicas, igrejas evangélicas, e aí eu fico me perguntando, uma pessoa que nasceu na África, uma pessoa que tá lidando com candomblé, com umbanda, a pessoa que nasceu talvez... É que eu esqueço o nome da religião que acredita em Maomé. É o islamismo. Islamismo. A pessoa... Porque... o que aconteceu? Essa pessoa só nasceu em outro CEP. Entendeu? E aí a Bíblia talvez não foi apresentada pra essa pessoa. Essa pessoa, ela não vai pro céu. Essa pessoa, ela não vai viver a vida eterna por conta que ela não teve contato a isso. A gente é tão privilegiado assim e eles não prestam? O que acontece? Dependendo de quem você estiver entrevistando aqui, ele vai falar, não teve o evangelho, não vai ter. Eu não penso assim, com base na Bíblia, tá bom? Eu entendo assim, Deus teve o povo dele, que é o povo de Israel. Não eram todos os povos que eram povos de Deus, era Israel. Eles que iam dar o Messias ao mundo. E depois do judaísmo veio o cristianismo, ponto. Isso é o que está na Bíblia, estou falando de acordo com a Bíblia. Porém, a própria Bíblia mostra, fora desse povo eleito de Deus, pessoas sinceras a Deus que demonstravam mais fidelidade a Deus do que muitos judeus. Vou dar alguns exemplos rápidos. Quando Jesus nasceu, Herodes, que era meio judeu, meio idumeu, mas tudo bem, era o rei dos judeus, mandou matar as criancinhas para matar Jesus. Mas 3 magos, astrólogos, lá da Pérsia, provavelmente da Pérsia, vieram para adorar Jesus. E eram pagãos. Pagão é que não acredita em Deus, né? Que não acredita no Deus da Bíblia. Sim. Por exemplo, o pagão acredita em Deus, quem não acredita em Deus é o ateu, né? Ah, sim. O pagão é aquele que não acredita no Deus da Bíblia. Eles vieram lá. Então, parece que de alguma maneira Deus falou com eles lá. Outro exemplo, quando Jesus estava indo lá para onde hoje é o Líbano, veio uma mulher sírio-fenícia, a Bíblia fala cananeia. Chamar alguém de cananeia era a forma mais pejorativa que tinha. Sério? O que é Porque cananeia eram os inimigos mortais dos judeus. Sabe qualquer palavra hoje que vira um desqualificador, uma ofensa? Chamar uma pessoa de cananeia, nem era usada mais essa nomenclatura. E a mulher veio lá, Jesus, tem misericórdia de mim, minha filha tem endemoniada. E os discípulos, tira essa mulher daqui, ela está incomodando. Jesus olhou para ele e falou assim, olha, eu em Israel não encontrei fé como dessa mulher. E ela era pagã. Ruth era moabita, que era um povo inimigo também do povo de Deus. E Ruth veio demonstrar na Bíblia com uma fé genuína, tremenda. Então, o que eu aprendo disso? E para terminar, Jesus um dia falou com Nicodemos assim, Nicodemos, aí eu vou me surpreender com uma coisa. Porque às vezes, vamos pensar, você colocou aí o índio, vamos pensar o índio lá na Amazônia, adorando o Tupã. A única coisa que ele sabe de Deus é que ele chama Deus de Tupã, fica adorando os espíritos da natureza ali e tudo mais. Só isso que ele sabe. Mas ele está sendo fiel àquilo ali. Ele está amando o seu semelhante lá na tribo. Ele não está fazendo mal a ninguém. Não está fazendo mal a ninguém. E eu aqui, Rodrigo, com toda a teologia, erudição, eu estou menosprezando o meu irmão, eu estou falando mal do outro, eu estou cuspindo na dignidade do outro. E às vezes com a Bíblia eu debaixo estou com inveja do outro e com a Bíblia debaixo do braço. Aí parece que está cego, né? tem um autor, e Paulo dizia que o que de Deus se pode conhecer, Deus manifestou no mundo inteiro através das obras criadas. Então ninguém ficou em trevas absolutas. Aí tem um autor chamado John Milton, autor do Paraíso Perdido. Ele dizia que no céu nós vamos ter 3 surpresas. Pessoas que a gente tinha certeza que ia encontrar lá, pode ser que a gente não vai encontrar.
A terceira surpresa. Pessoas que eu nunca imaginava encontrar lá, eu vou encontrar. Cadeira cativa. E a terceira surpresa. Uau, eu também tô aqui. Apesar de tudo que eu fiz. Você entendeu? Sabe o famoso ladrão da cruz? Não. Que quando Jesus estava crucificado, tinha 2 ladrões, um de cada lado dele. O Barrabás escapou, né? Uhum. E ficaram 2, um de cada lado de Jesus. Aí um deles amaldiçoou Jesus, o outro falou: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus o perdoou. Eu vejo essa história daqui, eu penso assim, poxa, o cara poxa, perdoou, arrependeu e tudo. Mas imagina alguém que sofreu nas mãos daquele ladrão ali. Então, eu não me preocupo com isso, porque eu tenho a obrigação de pregar o evangelho do reino, como diz Mateus 24:14, tanto é que eu estou aqui, e Deus que está me mandando. Todo lugar que Deus está mandando eu estou indo, você está entendendo? E falo, mas eu também tenho que saber que o trabalho final de restauração, de conversão é do Espírito Santo. E eu vou me surpreender quando chegar lá. Tem muito missionário que quando chegou nos mundos pagãos, encontrou mais ética cristã lá do que no lugar onde vê. Thomas Merton é um exemplo desse. Isso é uma coisa que eu fico me perguntando, como eu disse do lance do CEP, da pessoa onde ela nasce, assim. Você consegue ter esse discernimento, você tem muito conhecimento sobre, mas eu fico assim, caramba, mano. Você, de verdade, Rodrigo, você nunca se questionou e fala assim, por que as pessoas já nascem, que nem o Mítico falou, talvez a pessoa nasce um psicopata, ou às vezes ela nasce com uma doença terminal, ou ela nasce numa situação de miséria horrível. Por quê? Por quê? Por que aquela pessoa? Por quê, sabe? Tipo assim, por que eu nasci aqui e uma pessoa que, tipo assim, que era pra ser igual eu, nasceu lá onde tá tudo fodido, cheio de guerra, sabe? Tipo, vamos piorar. Por que criança e leucemia fica na mesma sentença? Por quê, cara? Nossa. Jesus responde isso em uma das parábolas, a parábola do joio e do trigo, onde ele fala: o inimigo fez isso. Se nós não tivéssemos pecado, tudo isso que nós estamos descrevendo não existiria. Mas o diabo, ele colocou dúvidas do caráter de Deus no céu. É como se ele dissesse assim: olha, Deus obriga vocês a obedecê-lo. E ele mentiu para Adão e Eva, né? Falou assim: vocês vão ser iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Ele mentiu em termos. Isso não é muito frustrante? Seria se a vida eterna fosse só isso. Perdão, se nós fôssemos só isso aqui de vida. Se a vida fosse só isso, eu vou dizer para você que até a vida do cara mais feliz do mundo é frustrante. Fernando Pessoa dizia, né? O que é o ser humano senão um cadáver adiado que procria. Você acredita